Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Apóstolo Lindomar Oficial. Hoje nós iremos aprender um pouquinho mais acerca da palavra do Senhor Jesus. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa teu like, posta teu comentário aí embaixo. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus através da pregação do Evangelho, tá bom? Então nós nos vemos logo depois da vinheta. Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina, apresentação Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Santo Deus, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Apóstolo João, no capítulo de número 8, e versículos do 30 ao 36. Evangelho de João, capítulo 8, versículos do 30 ao 36. A palavra de Deus diz assim: Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Glória a Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Glória a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, Jesus. Responderam-lhes: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. E, como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus sempre arrastou multidões por onde ele passou. E no meio daquelas multidões que iam ter com Jesus, existiam pessoas de todo jeito. Tinha gente que ia apenas atrás dos milagres que Jesus fazia. Elas não estavam preocupadas em aprender a palavra de Deus, em serem salvas. Elas queriam milagres. Só isso. Depois que elas conseguissem, elas iam embora. Já tinha outras pessoas que iam ter com Jesus apenas porque eram simpatizantes do Evangelho. Elas também não criam.
Elas achavam bonito, interessante, Jesus pregando, anunciando o reino de Deus, mas elas não queriam uma salvação. Elas não estavam ali porque elas queriam aprender mais das coisas de Deus. Tinha até pessoas que iam atrás de Jesus, porque Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. Eles iam lá atrás de comida, não era atrás de salvação. Tinha outras que iam com a intenção de pegarem Jesus em alguma falha para poder ter do que acusá-lo. Essas pessoas estavam sedentas por derramamento de sangue. Entre elas estavam os fariseus, os saduceus, alguns escribas, doutores da lei. Eles não amavam Jesus, eles não amavam a Deus, eles não queriam a verdade. Eles queriam apenas pegar Jesus em alguma falha para ter do que acusá-lo e depois matá-lo. E no meio deste dilema, existiam pessoas que estavam ali sedentas pela palavra de Deus e elas queriam ouvir, elas queriam seguir a Jesus. E muitos judeus piedosos, tementes a Deus, serviram ao Senhor Jesus Cristo. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Olha só. Tinha muitas pessoas no meio daquela multidão que estavam crendo em Jesus, estavam caindo na graça. E eles eram instruídos pelos os grupos judaizantes, principalmente fariseus e saduceus, doutores da lei, escribas, a não crerem que Jesus era o Messias. Os judeus ainda hoje não acreditam que Jesus era o Messias. E o povo começou a desconfiar. E começaram a dizer uns aos outros: quando o Cristo, o Messias, o ungido, vier, fará ainda mais sinais do que este? Eles perguntavam entre si, porque eles estavam presenciando ali, diante dos seus olhos, Jesus fazendo todo tipo de milagres. Eles estavam vendo aleijados andarem, cegos verem, surdo, mudo, voltarem a ouvir e a falar. Eles estavam presenciando até mortos sendo ressuscitados por Jesus. Ou seja, o Messias, o Santo de Israel, estava ali diante deles.
fazendo essas maravilhas. E muitas dessas pessoas que creram em Jesus eram judeus. E muitos deles não só creram, mas começaram a seguir o Senhor Jesus. E aí chega um momento que Jesus começa a falar abertamente para eles. Veja o que Jesus fala no versículo de número 31. Volta lá para João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Veja que o cristianismo na prática não é só nós abrirmos a boca e dizermos que somos de Deus, que estamos seguindo Jesus. Tem uma outra coisa aqui também. Além de nós confessarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo publicamente, nós precisamos também crer na sua palavra. Então não tem como você crer em Jesus e negligenciar a sua palavra, fingir que ela não existe e andar com espírito de rebeldia, de desobediência, porque não quer cumprir com os mandamentos. Glória a Deus. Jesus nunca escondeu a verdade de ninguém. A gente vê hoje muitos pregadores que estão com medo de dizer a verdade para o povo. Então eles começam a amaciar o ego das pessoas. Eles começam a falar aquilo que elas querem ouvir. E esquece que elas precisam ouvir o que elas não querem ouvir. Porque a mensagem do Evangelho nos leva a um choque de realidade. Então, quando ele não é pregado tal como ele está escrito, a pessoa não é levada a ter esse choque de realidade. E aí ela vai permanecer em seus pecados, vai morrer no erro e vai ser condenada. E o pregador que não está mostrando a verdade também vai com ela para o inferno. Pregações como essa, as pessoas acham muito dura. Começam a dizer que nós somos fanáticos, machista. Aí elas começam a desenhar um Jesus em suas mentes que não existe. Então, se o cara tem um drogado, o cara está viciado em drogas, ele tem um Jesus
e concorda com o vício dele. Aí tem outro que está praticando idolatrias. Aí ele já tem um Jesus diferente. Um Jesus que concorda com a idolatria. Aí tem o outro que está na prostituição, na fornicação, no adultério. Aí ele vai e cria um Jesus da sua mente que concorda com tudo isso. Aí vem um outro, sobe para cima de um púlpito e começa a transformar Jesus em uma mercadoria e o evangelho a balcão de vendas. E esse também tem um Jesus especial, diferente do Jesus da Bíblia. Aí vem o espírita, o budista, o muçulmano. Aí começa a criar um outro Jesus que também não existe na Bíblia. Começa a dizer que Jesus era apenas um profeta ou um homem, um ser iluminado. Aí vem os das universidades e criam um Jesus histórico que também não existe na Bíblia. Ou seja, cada um tem um Jesus diferente, mas nenhum desses Jesus é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia, ele é santo, justo, sem mácula, e ele não vai compactuar com o erro. Não interessa o que as pessoas pensem ou queiram de Jesus. Ele nunca vai compactuar com o erro, porque ele é santo. Santo significa separado do pecado, da corrupção do mundo. E esta santidade faz com que ele odeie o pecado e o erro. As pessoas que realmente crêem no Jesus da Bíblia, elas sabem que no último dia Jesus vai lançar no inferno os adúlteros, os fornicários, os prostitutos, os ladrões, os mentirosos, os falsificadores da palavra, os falsos profetas, os hereges, todos serão lançados no lago de fogo. Isso aqui é uma realidade, é fato. Não tem como a gente fugir disso aqui. Não tem. E Jesus nunca escondeu isso aqui de ninguém. E hoje nós vemos a maioria das igrejas escondendo as verdades eternas de Deus do povo. Resultado: as pessoas entram nas igrejas, não há mudança de vida nelas, elas permanecem do jeito que elas estavam, condenadas ao fogo eterno. E o pior, convictas de que do jeito que elas estão, elas serão salvas. A pregação do Evangelho, ela é dura. Porque, como eu já falei, ela traz para nós um choque de realidade muito grande. Quando você se depara com o Evangelho, você só tem duas opções: aceitá-lo ou rejeitá-lo.
Não existe uma terceira opção. E no mundo em que nós estamos vivendo, em que as pessoas optaram por viver na prostituição, nas drogas, na idolatria, na feitiçaria, praticando todo tipo de abominações aos olhos de Deus, elas não estão dispostas, ou pelo menos a maioria não estão dispostos a renunciar, a largar o pecado, a largar o erro, para servirem a Deus verdadeiramente. Aqueles judeus começaram a seguir Jesus e chega um momento que Jesus conversa abertamente com eles e diz a verdade para eles. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Está entendendo que não é só você dizer de boca que está servindo a Deus? Que nós precisamos observar a palavra de Deus, aplicar em nossas vidas os ensinamentos que estão contidos nela. Ou seja, nós precisamos viver os mandamentos. E são vários os mandamentos, o ósculo santo, a saudação bíblica, em nome do Senhor Jesus, a divindade do Senhor Jesus Cristo, o batismo em nome do Senhor Jesus, as vestimentas cristãs, o mandamento do véu, a submissão da mulher, uma santa ceia bíblica com pão asmo e vinho puro, com lava-pés. Esses são os mandamentos de Deus. E eles estão aí para serem vividos. Não é para a igreja esconder do povo os mandamentos de Deus e dizer para eles que do jeito que eles estão, não tem problema nenhum que eles serão salvos. E não serão. Ou o homem muda, ou nós somos transformados, alcançados pela graça de Deus, ou estaremos fora. Essa é a verdade do Evangelho. Não tem como a gente esconder isso das pessoas. Aí Jesus disse assim, versículo 31, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Jesus disse, olha, vocês já deram o primeiro passo, mas vocês precisam conhecer a verdade. E a verdade estava ali diante deles. Jesus é a verdade. O Senhor Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido, estava ali diante daqueles homens, pedindo para que eles vivessem na prática os seus ensinamentos, a sua palavra. Glória a Deus. No Evangelho de João, no capítulo de número 14 e versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim: Santo Deus, Jesus. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Veja que a verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o Verbo vivo que se fez carne. Jesus, ele é o caminho. Ele não é um caminho ou um dos caminhos, ele é o único caminho de salvação.
E Ele também é a verdade em pessoa. Ele é o Deus que não mente. E Ele também é a vida. Jesus é o dono da vida. Ele tem o poder de dar e de tirar a vida de quem Ele quer. E Jesus, Ele era bem sincero em suas palavras. Ele não mentia. Ele não escondia a verdade do Evangelho. E nenhum dos seus discípulos ou profetas negligenciaram a palavra de Deus. Muitos deles foram mortos exatamente porque eles estavam pregando o Evangelho do jeito que está escrito, sem aumentar e sem diminuir. Quando Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado, Ele estava falando a verdade. A porta é estreita, o caminho é apertado para nós caminharmos. Isso quer dizer que tem uma luta. Muitos obstáculos irão se levantar contra nós no caminho. Mas se nós crermos em Jesus de verdade, Ele vai na nossa frente, derrubando barreiras, destruindo muralhas para nós passarmos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus falou isso, os judeus começaram a questioná-lo. João capítulo 8, volta lá para o capítulo 8, versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eles começaram a retroceder na caminhada. Porque eles começaram a dizer: ora, nós somos descendência de Abraão. Então nós conhecemos a verdade. Como dizes tu, e conhecereis a verdade? Eles eram judeus, eram um povo de Deus, que conheciam a lei de Moisés, conheciam os mandamentos da antiga aliança. E eles não tinham o discernimento para discernir que diante deles estava o próprio Deus encarnado. E que eles estavam ali diante da nova aliança que estava começando. E que o Senhor Jesus, Ele estava trazendo as modificações que ocorreram ou ocorreriam de um testamento para o outro. Então, na mentalidade dos judeus, eles acreditavam que eles já estavam com a verdade. E eles não aceitavam uma outra verdade. Glória a Deus. Mas o problema é que eles eram escravos do pecado. E Jesus estava tentando mostrar para eles que eles precisavam serem livres do pecado. Olha o que Jesus fala no versículo seguinte. Digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então,
Tem pessoas que dizem assim, não, eu não vou para a igreja porque eu não quero ficar preso, eu sou livre. Mas quem foi que disse que o pecado é uma liberdade? O pecado é uma prisão. A pessoa é serva dele, é escrava dele. Ela não consegue se libertar por si só. Ela precisa de Deus. Só o Espírito Santo é quem pode nos libertar do pecado. Uma vez eu vi um testemunho que eu achei bastante interessante. Um pregador foi pregar para um cara que era viciado no vício do cigarro. Aí ele disse, não, eu não vou para a sua igreja porque eu não quero ficar preso a uma religião, eu sou livre. Aí o pregador olhou para ele e disse, tem certeza que você é livre? Ele disse, tenho. Aí ele disse, você me acompanharia durante o dia todo? Ele disse, sim. Ele disse, ok, então me dá essa carteira de cigarro e você vai andar comigo. Por onde eu for durante o dia hoje, você vai comigo. E a carteira de cigarro vai ficar aqui comigo. E ele começou a andar. E começou a vir, o vício começou. Ele começou a sentir vontade de fumar. E quando foi à tarde, ele já estava quase que louco, querendo saciar o seu vício. Aí o pregador disse para ele, quem de nós dois aqui é livre? Você está preso no vício do cigarro e não consegue se libertar. Então, Deus nos dá a liberdade. O pecado nos faz escravo dele, servos. E era isso que Jesus estava falando para aqueles judeus. Jesus estava mostrando para eles que mesmo eles estando praticando a lei, eles continuavam escravos do pecado. E Jesus estava tentando apresentar para eles a verdadeira liberdade, que é em Cristo Jesus. Versículo 5. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus estava falando para aquelas pessoas, olha, vocês são escravas do pecado. Vocês não são livres. Vocês precisam serem libertos. Quantas pessoas não estão presas nos vícios da prostituição, da avareza, da idolatria, da feitiçaria, das drogas. Pessoas que estão escravizadas pelo pecado, estão presas nas amarras de Satanás e elas não conseguem sair. Talvez o seu pecado não seja o mesmo do seu irmão ou amigo, mas não quer dizer que não seja pecado. Talvez você não esteja usando drogas, mas está a prostituição. Qual é a diferença?
Talvez você não esteja usando drogas, praticando a porneia, que é a prostituição no grego, mas você está escravizado nos pés de uma imagem de escultura. Está na idolatria. Você não rouba, você não usa drogas, você não se prostitui, mas é escravo da idolatria. Talvez você não esteja praticando a idolatria, mas talvez você guarde uma mágoa no seu coração, uma antiga, um ódio, um rancor. E isso também é pecado, e isso também vai te levar ao inferno, se você não se arrepender. Então, eu quero te apresentar neste vídeo Jesus, o Filho de Deus. Ele é o único que pode nos libertar do pecado. Veja que ele está falando aqui: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu conheço pessoas que são alcoólatras, pessoas que são viciadas em drogas pesadas, que já foram para clínicas de recuperações, ficaram por um determinado momento ali, sem fazer uso dessas drogas, mas quando eles saíram, eles caíram nas drogas de novo. Porque, embora ajude essas coisas, mas elas não libertam. Não têm o poder de libertar, de transformar. Mas Jesus, Ele te liberta das drogas. Ele te liberta da prostituição, da idolatria, da feitiçaria, de qualquer que seja o pecado. O único que pode transformar a vida do pecador é o Senhor Jesus. É por isso que Ele é o único que pode nos salvar da ira vindoura que virá sobre a terra. Glória a Deus. Jesus é aquele que tem o poder de pegar o homem velho, caído, sujo de pecado, e transformá-lo e fazê-lo dele uma nova criatura em Cristo Jesus. Quantas pessoas não foram libertas das drogas, da bebida alcoólica, da idolatria, da prostituição, da feitiçaria? Porque um dia elas conheceram Jesus e Jesus lhes deu libertação. Elas foram alcançadas pela graça de Deus e transformadas pelo poder do Espírito Santo e do Evangelho. A palavra de Deus, ela nos lava, ela nos transforma, ela muda a nossa mentalidade. É por isso que a gente tem que pregar os mandamentos. As pessoas só irão serem livres se elas conhecerem a verdade do Evangelho, a palavra de Deus. O Senhor Jesus é o único que pode nos ajudar. As pessoas tentam criar deuses em suas mentes para se libertarem destas coisas. E esses deuses não têm poder para te tirar do lamaçal do pecado. Só tem um Deus que tem poder para fazer isso: Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem todo o poder no céu e na terra, e Ele pode transformar a tua vida e fazer de você uma nova criatura. Então, que essas palavras ela possa alcançar a tua alma, o teu coração, e que você possa ser liberto
do pecado, deixar de ser escravo do pecado e passar a ser servo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus.